Salve pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Tô indo pro trabalho. Eu que fui a Presidente Prudente hoje, mas acabei não gravando porque eu fui com a minha esposa. Então nós fomos conversando, conversando e voltamos conversando. Então eu resolvi preservar a nossa intimidade e optei por não fazer a gravação, ok, pessoal? Mas para compensar, tô fazendo uma gravação. Aliás, eu tô com vários vídeos. Eu vou acabar colocando 2 vídeos por dia aí pra gente acelerar, senão também a memória do celular enche bastante. Um vídeo curto ele ocupa 5 GB, 4 GB, então já viu, né, pessoal? Bem, e hoje eu resolvi voltar a comentar. Opa, deixa eu ajeitar o suporte aqui, que ele deu uma guinada, né? Deu uma piorada aqui, mas já tô ajustando o braço. É balançar para todo quanto é lado, mas eu tô ajustando o braço. Bem, muito bem. Mas eu resolvi falar sobre leituras mais um pouco, né? E a leitura que eu vim falar hoje para vocês é que eu estou realizando da Biblioteca Municipal de Garça. Como falei em outros vídeos a vocês, eu sou sócio desde 1980. Portanto, lá se vai um bom bocado de tempo, né, gente? 43 anos, completados agora no dia 5 de março. E no momento, eu peguei 2 livros, ao máximo que você pode pegar, ficar com eles 15 dias, e se quiser renovar, vai renovando até que haja uma solicitação do livro. E eu estou no momento com 2 livros de história, histórias de cidades, histórias, um de cidade e outro de um estado brasileiro. Então o primeiro que eu estou aqui é Fundação de Goiânia e Desenvolvimento de Goiás, do Luiz Palacin, que fala da transformação do estado de Goiás após a criação, o projeto, na verdade, da capital, que é Goiânia, que é uma cidade artificial. A capital anterior é Goiás Velho, mas é uma cidade que foi ficando no tempo, porque ela se desenvolveu bastante na época do ciclo do ouro, lá no século XVIII, portanto, já não atendia mais às necessidades do estado. Então, em 1932, sai do papel a ideia, né, dessa cidade planejada, basicamente formada por uma praça central e círculos ao redor dela, com raios cada vez maiores. E saindo dessa praça central, esses próprios raios aí, originalmente 4 raios, depois mais 4, 8 raios, por onde o núcleo central da cidade planejada de Goiânia, que foi inaugurado em 1937, porém o período de construção dela vai de 1932 a 1939. Lembrando, portanto, que ela vai antecipar as cidades planejadas no Centro-Oeste, fica famoso por isso a partir da construção de Brasília, em 1956, que vai até 1961, embora Brasília seja inaugurada no dia 21 de abril de 1960. Nós vamos ter então a chegada de muitos trabalhadores para a construção de Goiânia, evidentemente, a movimentação demográfica a partir daí, o reajuste econômico, né, o povoamento dessa nova capital, a chegada de trabalhadores qualificados, ou seja, dá uma dinamizada bem significativa. O segundo livro, gente, é História do Rio Grande do Sul, para quem gosta do Sul, do Guilhermino César, mas este é o volume que retrata o período colonial.
ou seja, de 1500 até 1822, quando o Brasil é colônia portuguesa. É um livro bastante saboroso, e o curioso é que ele mostra, gente, ao contrário do que se diz por aí, ele mostra que o Brasil ele teve muitos conflitos, muitos entreveros entre o povo gaúcho, entre os imigrantes e os índios, entre os nativos e os colonizadores portugueses e espanhóis, entre portugueses e espanhóis, entre brasileiros e portugueses, entre brasileiros e espanhóis. Ou seja, é uma história, é um livro que pesa sangue, ele verte sangue, tal a quantidade de conflitos. Claro que tem que se destacar no início a divisão que ele faz, a divisão geográfica do Rio Grande do Sul, bastante rica, bastante detalhada. Outro fato bastante interessante deste livro é que ele vai contar a história dos imigrantes, com destaque para a cidade de Porto Alegre, inicialmente chamada Porto dos Casais, e que fora fundada em 1752, e que muitos, sobretudo os sulistas, consideram a primeira cidade fundada por imigrantes no Brasil. A geografia oficial brasileira não leva essa data em consideração, mas os sulistas eles têm isso em consideração, tanto que quando ele fala sobre isso, ele fala da polêmica da fundação de Porto dos Casais, que posteriormente viria a se tornar Porto Alegre. E assim também ele conta a história de Nossa Senhora do Desterro, que era a última cidade, ou melhor, a cidade mais ao sul do Tratado de Tordesilhas, e que separava o Brasil português do Brasil espanhol, vamos colocar desta forma. E isso, gente, claro que essa transformação de Nossa Senhora do Desterro para Florianópolis, perdão, eu estou aqui um pouco concentrado, dei uma paradinha por causa do trânsito, por causa dos ciclistas, tá, gente? Então às vezes a gente dá uma engasgada por conta disso. Mas Florianópolis, que homenageia o Marechal de Ferro, o segundo presidente da história do Brasil, que é o Floriano Peixoto, apesar de ele ter enfrentado a ferro e fogo a chamada Revolta Federalista do Sul, inclusive, mas o seu nome, então, é emprestado para batizar a belíssima capital de Santa Catarina, que também teve esse upgrade. Ela não foi fundada, mas ela teve essa grande transformação, essa grande modernização de vila-cidade, assim podemos colocar, pelos açorianos, que tinha uma milícia, que para se distinguir da milícia brasileira, da polícia brasileira, que mal patrulhava a região, evidentemente pelas distâncias, hoje são enormes, imagine no século XVI, século XVII. Então, eles formavam uma espécie de milícia, uma polícia própria, que patrulhava ali o sul, e para se distinguir da milícia, da polícia brasileira, eles usavam uma faixa verde na barriga, daí o fato do catarinense também ser chamado de barriga verde. Bem, gente, então estou chegando aqui no meu destino, mas já deu pra gente bater um papo aí interessante sobre esses dois livros de história do Brasil. Como eu já comentei com vocês, todo ano eu dou um jeito de acrescentar algum livro de história, sobretudo do Brasil, principalmente do Brasil, para que a gente não se esqueça de onde nós viemos, do nosso projeto de país, de como nós nos formamos, dos nossos comportamentos, dos nossos valores e porque nós somos da forma que somos. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu já estou estacionando o carro aqui, ok? E um grande abraço para vocês. Fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente em mais um trabalho aí nosso aqui no canal Geomasa, que tem vídeos um pouco diferentes este ano em função das minhas atividades, mas a gente não abandona, a gente está na luta. O ano passado, que é um ano que a gente produziu pouco, a gente produziu 200 jornais do Masa e quase 300 vídeos, e aí a gente vai nessa toadinha aí, ok?
Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom. Salve, gente!